Você está ouvindo Pan News Foz do Iguaçu. Agora são 11h02 em Foz do Iguaçu. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná realiza o Fórum de Controle Social, que aliás vem passando por várias cidades do Estado do Paraná, e antes de chegar a Foz do Iguaçu eles estiveram em Guarapuava, que tem como tema papel dos conselhos municipais no controle das políticas públicas. O evento busca estimular o fortalecimento e a atuação, e a gente tem chamado a atenção aqui no Pan News Foz, da importância dos membros dos conselhos municipais em todas as áreas, né, para o exercício do controle social. E a programação inclui a abordagem de temas como a parceria entre o controle social e o Tribunal de Contas, a nova prestação de contas anual dos prefeitos do Paraná e o processo de julgamento de contas, além de mecanismos de transparência e ouvidoria no setor público. No estúdio, está aqui conosco ao vivo, e nós agradecemos por ter atendido ao nosso convite, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Ivens Linhares. Presidente, obrigado por sua presença, seja bem-vindo ao Pan News Foz do Iguaçu. Vamos começar falando deste evento, né, a importância que ele tem, o fortalecimento, o tribunal que, aliás, recentemente também passou por aqui, trabalhando com os diretores de escolas. Quer dizer, quanto mais olhos nós colocarmos sobre as questões relacionadas à fiscalização, melhor é para todo mundo. Perfeito. Bom, inicialmente agradeço a oportunidade, né, de vir aqui conversar com vocês e até, de certa forma, divulgar o trabalho que a gente tem feito. Mas, efetivamente, o que o tribunal tem buscado por meio desses eventos é uma aproximação com a população, com os gestores municipais, com os membros dos conselhos, né? O tribunal ele tem a sua sede lá em Curitiba e evidentemente que a gente precisa ter esse contato direto com a população. Então, eventos como esse que nós estamos realizando, na verdade é o 5º evento de controle social, justamente para divulgar as ações que o tribunal tem feito, mas principalmente, efetivamente, incentivar, né, a população, os observatórios, os conselhos municipais, para que efetivamente utilizem o Tribunal de Contas como um instrumento para essa fiscalização que eles realizam. Então, há pouco eu tive a oportunidade de falar ali na abertura desse nosso evento, e a nossa preocupação é justamente integrar as ações, as iniciativas da população com a fiscalização que o tribunal faz. Então, para que haja continuidade desses processos. Ou seja, quanto mais próximo da comunidade, desse controle social, mais distante do erro, né? Com certeza, exatamente. E a nossa função, veja, o tribunal, ele é visto, não é um tribunal punitivo, que aplica multa, que recomenda inexigibilidade, irregularidade e tal. Mas, na verdade, eu entendo que a principal função do tribunal, e esse tem sido a diretriz principal da nossa gestão, é a orientação, a prevenção. Então a ideia é você evitar que a irregularidade aconteça, ou se ela estiver ocorrendo, que ela paralise, né, que a gente consiga interrompê-la. E é justamente para essa finalidade que a participação popular é fundamental, né? Então nós oferecermos o tribunal efetivamente como um mecanismo, né, um instrumento de reivindicação para a população. Presidente, desde 2022, né, o tribunal, ele, além de observar claramente a aplicação correta dos recursos financeiros, da questão da regularidade das contas, ele também tem uma lupa especial que é para eficácia, eficiência, o bom resultado dos serviços prestados ao cidadão, né? Está funcionando? Olha, esse, na verdade, é um programa chamado Progov, que é um programa que nós instituímos, como você bem lembrou, a partir de 2022. É o 4º ano que nós estamos colocando ele em prática, e ele tem uma receita, né, que tem dado muito certo, que é o envolvimento dos servidores públicos municipais prestando informações para o tribunal. Então, na verdade, são fiscalizadas 6 áreas, né, de política pública. As principais delas, evidentemente, é educação, saúde e assistência social, e o tribunal conseguiu desenvolver, através de questionários, de uma ligação direta com os servidores municipais responsáveis por essas áreas, ter um diagnóstico, uma avaliação de como essas políticas, né, estão sendo conduzidas pela população. Então, como você bem colocou, além daquela fiscalização que o tribunal tem que fazer com relação à legalidade, ao cumprimento de índices e tal, o tribunal
tem uma preocupação agora com a eficácia das políticas públicas. Então, por exemplo, nós dirigimos questionários, fazemos questionários para todos os dirigentes de unidades básicas de saúde do município, para que eles nos respondam se aquela unidade básica está bem equipada, tem os equipamentos necessários, se tem o corpo clínico necessário, enfim, são informações que são prestadas ao tribunal. Essas informações vão integrar a prestação de contas anual do prefeito, e o prefeito ele é julgado pela Câmara de Vereadores daquela gestão. Então, os vereadores que vão votar pela aprovação ou não da conta, eles vão ter como referência essas questões ligadas diretamente aos serviços de saúde. Então, por exemplo, se o diretor daquela unidade básica falou que a unidade que ele dirige não tem um corpo clínico adequado, não tem os equipamentos, as instalações são precárias, essa informação vai ser levada a conhecimento dos vereadores para que eles avaliem, levem em conta esse fato no julgamento das contas do prefeito. E, paralelamente a isso, o tribunal também tem a possibilidade de desenvolver processos próprios, processos específicos, visando a correção dessas falhas. Mas o principal aí é justamente essa ligação que existe direta entre o tribunal e os servidores municipais. Não apenas o prefeito, o secretário, mas os servidores, aquele dirigente do posto de saúde que está ali dia a dia sofrendo com aquelas dificuldades. Então, esse questionário é um instrumento até para esse dirigente reivindicar do prefeito, do secretário de saúde, suas melhorias. E só gostaria de acrescentar que as respostas a esses questionários estão disponibilizadas no site do tribunal. Então, tem uma aba lá que se chama ProGov, que qualquer um da população, qualquer pessoa que for atendida, por exemplo, no exemplo que eu dei, naquele posto de saúde, pode chegar até as respostas que foram dadas por aquele dirigente para ver se elas estão corretas. É que é muito comum, né, presidente, você nomeia alguém para executar uma política pública, para cumprir uma função. Tem uma meta lá que ele precisa atingir, está estabelecida. E às vezes a pessoa fica 1 ano, 2, 3, 4 anos e não cumpre a meta. E pode ser que a explicação esteja no pouco caso que faz o próprio gestor, o gestor maior. Exato. No processo. Mas é importante que a gente conheça isso tudo e as pessoas sejam responsabilizadas. Né? Perfeito. É essa integração que justamente esse nosso programa, o ProGov, pretende fazer. Então, ele colhe as informações, né, dos servidores municipais que estão à frente daquilo. Com base nessas informações, o tribunal consegue fazer um diagnóstico. Na verdade, é uma nota que é dada para cada uma dessas áreas de políticas públicas de 1 a 10, né, e a população tem acesso aos 399 municípios do Paraná. Né? Então, é possível, justamente, através do ProGov, nós termos um mecanismo, né, que força o gestor, né, pela pressão dos servidores municipais, pela pressão da população, a que ele efetivamente adote as medidas necessárias para a melhoria desse serviço. Presidente, nós temos uma lei federal, né, que ela já tem 1 ano e meio praticamente, que fala das emergências climáticas. Então, todo mundo tem que elaborar seu plano, seja o Estado, seja o município, e os prefeitos aí, como é que é? Porque agora no PCA, que é na prestação de contas anual, o prefeito vai ter que dar satisfação. Entrou. Né? A partir de 2025, agora nós incluímos, então até então eram 6 áreas, né? Agora nós incluímos uma 7ª área, que é justamente o gerenciamento dos riscos climáticos. Então, é todo um apanhado, né, de matérias que nós estamos agregando nesse questionário, né, visando, por exemplo, como é que está preparada a defesa civil. Né? Então, na eventualidade, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, digamos que tem uma chuva, uma enxurrada, como é que a defesa civil está preparada para fazer face a esse tipo de evento. Né? Outra área que a gente pega também, né? Então, o manejamento de solo, manejamento dos recursos hídricos, né? Se isso está sendo feito de forma correta. E o que nós percebemos é que, às vezes, pequenas providências, né? Como, por exemplo, limpeza de bueiro, uma limpeza adequada de um bueiro, sistemática, regularizada, ela previne inúmeros problemas. Só que muitas vezes, por desinformação ou até por perda de oportunidade, né, o município não trata desses serviços com a prioridade que deveria estar. Então, esse nosso questionário pretende justamente direcionar essas ações, né, cobrando essas melhorias, né, que efetivamente seja feito aquilo. E tudo que você lembrou bem, né, todas essas medidas que o tribunal exige, todas elas estão previstas em normas. Né? O tribunal não faz isso porque acha que é bonito, que esteticamente vale a pena. Não.
São normas que prevêem, né, e por trás dessas normas, evidentemente, existe todo um estudo técnico, né, que identificou a necessidade, né, de que sejam promovidas aquelas melhorias. Então, o trabalho do tribunal, né, nessa área agora de meio ambiente, que vai se iniciar na prestação de contas agora de 2025, é justamente isso, de conclamar, de fazer com que os gestores, num primeiro momento, eles vão prestar um diagnóstico, né, da situação, começa até identificando quais problemas cada município do Paraná tem, se é seca, se é enxurrada, se é assoreamento de solo, enfim, né, nós termos esse diagnóstico, até saber se essas informações estão sendo dada a devida transparência, publicidade, porque existem cadastros nacionais que exigem dos gestores, né, que informem, né, e a partir disso, efetivamente, verificarmos quais medidas estão sendo tomadas, né. E isso aí, né, é um risco, né, que o mundo inteiro, evidentemente, está arcando. Só para dar um dado, na década inteira de 1990, o Brasil teve 2.500 desastres ambientais. Década inteira, 10 anos, 1990. Agora, de 2020 a 2023, só nesses 4 anos foram 7.500. O triplo do número de desastres ambientais, né, num período muito menor. Então, é evidente que está tendo um aumento disso, né, e o poder público, as políticas públicas precisam estar atentas, né, e só mais uma informação, o enfoque que o Tribunal de Contas está dando é absolutamente técnico com relação a isso. Nós tivemos a oportunidade de firmar uma parceria com a PUC, lá de Curitiba, com a Pontifícia Universidade Católica, que disponibilizou na rede de graduação 15 vagas para técnicos do tribunal efetivamente se debruçarem sobre essa questão das emergências climáticas, com o objetivo de, ao final dessa parceria, justamente elaborar esse questionário para saber o que é necessário perguntar para esses servidores públicos para que a gente possa ter um diagnóstico adequado da situação de cada um e efetivamente promover as medidas necessárias. Presidente, nós recebemos aqui participantes de eventos que movimentam Foz do Iguaçu, agricultura, pessoal, agora o encontro das Américas de sementes, hoje o pessoal da Associação dos Magistrados do Brasil, e em comum tem sempre 2 letrinhas nesses encontros: IA. Inteligência artificial, né? A aplicação em todos os segmentos, em todos os momentos, né? Como é que o tribunal trabalha com isso? Nós estamos trabalhando de forma prioritária. Na nossa gestão, um dos pilares é justamente essa adequação, a adaptação à IA. Então, eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, no questionário do Progov, muitas vezes você vai responder, a Defesa Civil tem um plano, né, de contingenciamento, né? Se o servidor responder que sim, né, ele é obrigado a lançar esse plano, a jogar esse plano no sistema. E a nossa inteligência artificial é que vai verificar se aquele plano é contingente ou não, porque nós não temos condições de os 399 municípios serem vistos um a um esse plano. Então, justamente é a adequação. Outro exemplo que eu dou, licitações, né? Então, nós temos, né, diariamente dezenas de editais licitatórios sendo lançados pelos municípios. O tribunal, ele tem algumas tipologias, ou seja, algumas irregularidades já cadastradas, digamos assim, que o tribunal, através da IA, da inteligência artificial, consegue identificar de antemão nos editais licitatórios. Isso tudo com o objetivo, né, como eu falei há pouco, da gente prevenir o dano. Então, identificada no edital de licitação essa irregularidade, o gestor responsável já recebe uma comunicação do tribunal alertando, olha, aquela exigência que você está fazendo está equivocada, ou você deixou de fazer a tal exigência. Então, efetivamente, essa interação é absolutamente fundamental. O tribunal é um repositório enorme de informações, né? E a inteligência artificial, né, mediante justamente esses prompts, essas pré-condições, tem condições de efetivamente apontar, né, em tempo real, de antemão, uma irregularidade que está sendo cometida. Presidente, para encerrar, vocês estão distribuindo também e tornando público uma cartilha, né, que faz parte desse trabalho que a escola de governo, essa escola pública está realizando. Vamos falar um pouquinho sobre esse documento, né? Porque isso, na verdade, é um documento. Um documento. Na verdade, é uma cartilha orientativa para os conselhos municipais, né? Então, nós sabemos que o que é o conselho municipal, né? Então, nas várias áreas de educação, saúde,
de assistência social, enfim, existem conselhos que têm composição de servidores municipais e pessoas da população interessadas, né, que têm por missão fiscalizar aquela determinada área. Só que é lógico que nós percebemos, né, mais da metade dos municípios do Paraná, né, tem menos de 10 mil habitantes. Então, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, os municípios não têm efetivamente condições de se estruturar adequadamente para que esses conselhos funcionem de forma efetiva. O objetivo do tribunal com essa cartilha é passar informações objetivas, claras, a esses conselhos de como atuar. De quais são as prioridades que devem ser feitas, quais são, vamos dizer assim, o regramento, as normas, né, principais que orientam aquela atividade e também, lógico, né, incutir, né, o dever cívico, a responsabilidade de executar um bom trabalho e sempre, né, colocando o tribunal à disposição para ajudar. Então, é uma cartilha que visa justamente auxiliar, né, fomentar uma atuação mais efetiva desses conselhos municipais. E aí a gente fala de conselhos, mas tem um elemento participativo importantíssimo nesse processo, que é o observatório, né? São os observatórios sociais. Eles têm cooperado muito? Muito. São inclusive aliados com denúncias, né? Sim, são aliados nossos, né? Que realmente o tribunal tem parcerias com alguns desses, né, observatórios e efetivamente, né, quando você fala em controle social, claro, a ideia é abranger a população toda, mas é evidente que quando você existe segmentos da sociedade organizada que já fazem esse trabalho, né, o tribunal, no bom sentido, pode se aproveitar disso, né, e dar o apoio necessário, né? Então, há vamos dizer assim, um atendimento, eu diria, prioritário, né, por meio dessas parcerias aos observatórios, pelo relevante serviço, né, que eles prestam. Ok, então, presidente, obrigado, hein? Obrigado eu que agradeço a oportunidade. Por ter atendido ao nosso convite, sucesso no evento. E, Cida? Vamos lá, obrigada, presidente. Eu sempre brincava com os presidentes uma vez, ele brincou comigo, na realidade, numa entrevista. Falei, presidente, como que vai o céu das prefeituras do estado do Paraná? Está limpinho, está nublado? E eu sempre lembro quando fala do Tribunal de Contas. E a gente sempre está acompanhando o trabalho aqui, uma notícia do Difoso, da região do Paraná. Normalmente, né, normalmente a gente traz informações do tribunal quando o tribunal julga as contas dos prefeitos. Isso. Lembrando sempre que o tribunal dá um parecer, esse parecer vem para a Câmara, esse julgamento técnico, trabalho técnico do tribunal, o político é da Câmara, só que hoje a Câmara tem que ter muito voto para mudar um parecer do tribunal, né, o que mudou em relação ao passado. Então, é um trabalho muito sério, aprofundado e que tem servido muito para o povo paranaense. O que a gente espera é que esse trabalho que foi feito em todo o Paraná fortaleça cada vez mais os nossos conselhos, porque eu insisto aqui, quem fica perto do controle social fica distante do erro. E o que governante não precisa hoje é de problema para a cabeça dele. Né? Então, sempre atentos os técnicos do tribunal, e a gente sabe do esforço que vocês realizam, porque não é uma estrutura gigantesca e tem que cuidar de milhares de eventos em todo o Paraná, nos 399 municípios. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, um abraço a todos.